som da verdade e paz. Histórias pra te despertar. Além do tempo, vem ver o mundo além do que pode crer. Segredos antigos, caminhos novos. Muito bem, queridos, nós estamos aqui novamente no nosso podcast Além do Templo, e mais um episódio, com a graça de Deus, uma conversa sobre vida cristã, fé e propósito. Esse é o nosso objetivo aqui, dentro e fora das paredes da igreja. Por isso o tema, Além do Templo. E, em especial, nós estamos recebendo hoje aqui o Rafael. Rafael é um servo de Deus, está conosco para contar a sua história. Parece que ele trouxe um presentinho aqui, um brinde para mim. É isso mesmo, Rafael? Trouxe um presentezinho, uma surpresa para você. Aí, ó, Rafael. Aí, ó, trouxe um presente. Teologia do Afeto. Esse livro é do pastor Samuel Vieira. Ele foi formado lá no seminário de Campinas, né? É onde eu estudei. O senhor estudou. E esse livro é interessante, porque ele fala, assim, como que a gente tem que ter, assim, a coerência entre o que a gente vive e o que a gente fala, principalmente em casa. No aspecto com os filhos, com a esposa. E aí ele propõe uma releitura, né? Não é uma releitura, uma leitura correta do Evangelho, né? Ou seja, por meio dos nossos afetos, por meio do nosso carinho, por meio dos nossos atos, da nossa ternura dentro de casa, que a gente possa expandir o Evangelho de dentro para fora. Muito bem. Agora você, assim, bem descarado, né? Você que for convidado para vir aqui, pode trazer um presentinho para mim, tá? Aí, ó. Um brinde, isso aqui eu já vou começar a guardar, né? O Rafael foi o primeiro, mas Deus abençoe, Rafael, muito obrigado. Depois, queridos, fazer uma dedicatória, não deixa eu esquecer. Tá, joia. O Rafael, ele, além de ser membro da igreja, presbítero, ele também é aficionado por motos, gosta de viagem, um homem que tem aí na sua trajetória marcada por muitas experiências, alegrias e também perdas. Depois nós vamos falar sobre isso aí, com certeza vamos estar abordando isso. Mas, Rafael, eu gostaria que você contasse já inicialmente um pouco da sua origem, onde você nasceu, como era a sua família materna, paterna, como é que foi a sua infância, parece que você teve uma viagem aí morando fora, Mato Grosso do Sul, é isso? Em Dourados. Dourados. Muito legal. Fala pra gente aí, como é que você está hoje, e um pouco já da sua história pra gente, tá? Sim. O Rafael, eu sou casado com a Bianca, nós temos 2 filhos, o Antônio, o Gabriel e a Ana Júlia. A gente, casados, já vão fazer 15 anos. E membro aqui dessa igreja desde 2015, então já se vão 10 anos. 10 anos de membresia. E convertido ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo desde... Eu não velho, hein, gente? 1996, 20 de setembro de 1996. Batizado em 20 de setembro de 1998. E com a vida transformada, do Evangelho. Estou com 44 anos. Novo ainda. Tô novo. Tem muito caldo ainda para dar. Igual a palavra do Senhor, fala que a gente vai viver 70, 80 anos. Espero que a gente possa viver mais, Porque senão eu já passei da mais da metade do rio, Isso aí que dá medo, Isso dá medo. Claro que estar com Cristo é melhor, mas a gente sempre quer ficar mais um pouquinho aqui, pastor? Mas com certeza. A nossa experiência, eu sou filho da Zilda e do Antônio. A sua mãe é Zilda ou Isilda? Zilda. Eu achei que fosse Isilda, porque eu conheci uma Isilda lá em Minas, entendeu? É Zilda. Zilda. E meu pai Antônio é AZ. Era um lar cristão, católico, nosso lar. Sou nascido em Volta Redonda, sou originário de Volta Redonda, Volta Redondense, e tem até aquela brincadeira, O pessoal de Volta Redonda não gosta de Barra Mansa, aí tinha aqueles tons pejorativos, chamava Barra Mansuíno, essas coisas. Entendi. E hoje, pelo contrário, sou muito feliz por estar em Barra Mansa, muito feliz aqui. A gente vai até receber um
título de cidadão barramancense agora na próxima Ah, maravilha. sexta-feira. E isso reflete assim o amor que a gente tem pela cidade hoje. Hoje eu não me vejo fora de Barra Mansa. E voltando à questão da infância, né? Minha infância, graças a Deus, sou filho único, não tenho irmãos, mas foi uma infância muito feliz. Eu lembro assim as lembranças que a gente tem, né? São lembranças boas, assim, do cuidado, da mão do Senhor sempre sobre nós, sabe? É, tinha um pastor que a minha casa era aqui e a casa pastoral era atrás da minha casa, né? Entendi. E a minha mãe relata assim, quando eu tinha 7, 8 anos, ele sempre pedia para ir na EBF, Escola Bíblica É de mesmo? Férias. E aí a esposa dele pedia que se podia me levar. E me levava. Eu lembro de é uma memória, deve ser, sei, eu devia ter uns 8 Qual bairro que era em 10 Volta anos. Redonda? São João, São Volta João. Redonda. E foi o pastor Jorge, né, que com a esposa dele que me levava. Tinha um outro pastor ainda predecessor a ele também que me levava. E eu tenho uma lembrança de um filme que foi colocado pra gente ver. Aham. Aí era tipo uns garotinhos, né, entrando numa loja de departamento como se fosse um filme americano. E eles furtando, né, que tinha Entendi. furtando barra de chocolate, essas coisas, e indo embora. E aí tinha a moral da história depois ensinando a não furtar, a não roubar. Então acho que a semente do evangelho foi sendo plantada ali. Uma outra coisa interessante, né, que eu passava de frente à igreja para ir para rua, essas coisas, pegar ônibus e tudo, e era criança, aí tinha assim, eu ia muito também à Barra do Piraí, mas aí tinha assim, as iniciais PIBVR, aí eu ficava imaginando se era Barra do Piraí, alguma coisa assim, não tinha nada a ver, né, que é primeira igreja Batista de Volta Redonda, mas não tinha nada a ver, mas eu ficava olhando para aquilo, parecia que já era o Senhor me chamando para ele, eu não tinha nem noção. Aham. E tinha uma escritura, né? Sempre nas igrejas mais antigas tinha aquelas escrituras de versos bíblicos, né? E aí tinha uma escritura do Salmo 119, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, Salmo 119, versículo 105, né? Então, isso foi ali, a sementinha foi plantada. E aí depois, na adolescência, tinha até um amigo meu, Thiago, ele hoje está morando em Newcastle, na Inglaterra, a gente estudou junto também, e ele ficava, ó, vamos lá na igreja, vamos comigo, tudo, e a gente vê como que a gente era escarnecedor, né? Eu ficava escarnecendo dele mesmo. Ah, você é um crentinho, você é isso, você é aquilo. E eu não imaginava que o Senhor ia me atrair. Um dia você estaria aqui. Eu estaria aqui, eu sou o crentão, né? Que anda com a Bíblia debaixo do braço. Agora é difícil achar alguém mais crente que o Rafael. Eu sou cheio de defeitos, mas eu digo assim, como que Deus nos humilha, né? De escarnecedor. É o que Deus falou para o apóstolo Paulo, né? Paulo perseguiu os cristãos, e aí Deus disse para ele, depois de Jesus, né? Depois de trazê-lo, né? Falou, agora eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome, já que ele causou tanto sofrimento. Exato. Agora ele vai ver o quanto, né? Mais ou menos isso. Né? Exato, exatamente. E a experiência foi essa, aí comecei a ir e tudo, e o Senhor transforma, né? A gente pode, o coração do homem pode fazer os planos, né? Mas o desígnio vem do Senhor. Eu lembro que eu tinha na minha cabeça assim, agora minha vida vai mudar. Olha só como que a gente é prepotente. Entendi. Eu vou para a igreja e ainda vou, acho que na época tinha... era muito influente, não sei se agora está tendo o remake, né, ou a reprodução novamente na televisão daquela novela A Viagem, acho que ela é 97 ou 90. Nossa, que mensagem, 96. Que novela horrorosa é. Horrorosa é aquela, né? Mas aquilo na época era muito influente. Uhum. E lá no meu bairro onde eu morava tinha um kardecismo. Aí eu pensava assim na minha cabeça, não, eu vou lá no centro espírita do kardecismo e vou na igreja que minha vida vai mudar. E como que Deus torna as coisas tudo diferentes. Naturalmente, deixei de ir lá no kardecismo e fui somente na igreja batista. E apesar de ser originário, né, na igreja católica, aquela coisa toda, tinha uma igreja próxima, católica também próxima à minha casa, e a influência familiar também, mas é o Senhor que chama. É o Senhor que nos convoca e que é irresistível. O chamado é irresistível. E eu tô percebendo aqui, quer dizer, você nasceu dentro de um lar católico,
né, foi chamado para a igreja, na Igreja Batista, e hoje você é presbiteriano, mas você nasceu em Volta Redonda, né? O que te levou depois de Volta Redonda, né? O que te trouxe, na verdade, para a Igreja Presbiteriana do Brasil, e o que te levou depois lá para Dourados, né, que é um estado tão longe, uma cidade tão distante, Isso. né? Qual que é a sua história, a sua trajetória aí nesse caminho aí? Então, aí, continuando, a gente foi depois disso aí, começamos a ir à igreja, aí eu e esse amigo que me chamou para ir à igreja, fizemos prova para a Escola Técnica Pandiaca Lógeras. Nós dois fizemos, e nós dois escolhemos o mesmo curso. Olha que coisa interessante, né? Mecânica. Aí fizemos curso técnico de mecânica. E aí começamos a estudar, estava lá, feliz da vida, estudando, gostando, e era muito competitivo, era aquela coisa toda e tudo mais, e tinha que estudar, dedicar. Era uma época assim que a parte de ordem, progresso era muito valorizado, os alunos tinham que ir com a roupa totalmente passada, a blusa para dentro, um cinto, não podia ter barba, não podia ter bigode, passava algodão para ver se tinha barba, era como se fosse um militarismo, colégio militar, né? Como se fosse colégio militar sem ser militar. E isso foi bom, isso foi interessante, foi despertando na gente assim, até mais disciplina e tudo, foi muito bom. E nesse meio tempo eu falei assim, acho que não me identifico com a área da indústria, assim, acho que não tem nada a ver comigo. Aí fiquei na dúvida, falei assim, sei lá, eu vou fazer administração, eu vou fazer ou direito, ou eu vou ser militar, porque era o sonho do meu pai que eu fosse militar. Você tinha quantos anos? Eu tinha para 17, para 18 novo anos. ainda, já com uma mente mais formatada. Interessante. Tinha muito essa vontade. Pro futuro, né? Pro futuro, sempre muito, assim, preocupado com o futuro, né? E aí, orei, pedi orientação para Deus e tudo, e na época do estágio do ensino médio, aí falei assim, não, acho que não é escola naval, que tentei fazer colégio naval, não consegui, depois a escola naval nem tentei fazer, tentei o colégio naval 2 vezes, mas não consegui, a escola naval não fui, aí falei, não, vou acho que pro direito. E aí, me achei, me identifiquei. Entendi. E comecei a estudar direito, isso do ano 2000. E aí, fazendo a faculdade, tal, formando, logo eu prestei uma prova e em 2005 ingressei no Tribunal Regional do Trabalho da primeira região e fui trabalhar em Duque de Caxias. Aí trabalhando lá, tal, não sei o quê, foram passando o tempo, vim para Volta Redonda. E aí decidi falar, não, vou estudar um outro concurso, passar. Aí fiz o concurso para a Advocacia Geral da União e passei no cargo de Procurador Federal, isso em 2010, né? Tem uma pulada boa aí, de 2000 para 2010. E aí a nossa lotação originária foi para, na verdade, tinham 2 opções. Dourados, Mato Grosso do Sul, Manaus, Amazônia. Meu pastor na época, não, vá para Manaus, porque é uma cidade grande, que lá tem universidade, que lá você vai poder prosperar. E aí a esposa, era sempre a esposa, a Bianca, não, tem alguma coisa que é Dourados, Mato Grosso do Sul, é Dourados. Aí decidimos por Dourados e fomos para lá. E lá, aí voltando à pergunta que o senhor fez, visitamos algumas igrejas e todas, e sempre voltávamos para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Íamos em uma igreja, íamos em outra, e lá no Mato Grosso do Sul o presbiterianismo é muito forte, tanto das igrejas independentes, das igrejas presbiterianas independentes, como das igrejas presbiterianas pentecostais. Será que é por causa da missão lá? Da missão evangélica Kaiowá. E a Igreja Presbiteriana do Brasil, que é muito forte lá. E aí fomos acolhidos lá pelo pastor Idamar, e lá ficamos, e lá conhecemos o presbiterianismo. Assim, você fala assim, um batistão virar um presbiteriano convicto, né? E foi lá, porque assim, a igreja, é por isso que o livro, né, da Teologia do Afeto, foi lá que eu conheci esse pastor Samuel Velho e falei sobre isso. Que a ortodoxia, né, tem a ver com a nossa prática e como que isso mudou. Porque assim, fomos abraçados, fomos recebidos, a igreja tornou-se a nossa família. Nós não tínhamos familiares nenhum, tá? 1.330 quilômetros daqui,
Então você não vai ter nenhum Puxa, conhecido, muito longe. não tinha familiar, não tinha nada. E a igreja tornou-se a nossa família. Então a igreja nos abraçou. Então a gente passou a amar a igreja presbiteriana por isso. Havia os grupos familiares que nós temos aqui, Aham. eram muito fortes, e encontros de casais também, que também era um trabalho muito forte na igreja. E aí nós fomos abraçados, literalmente abraçados pela igreja. E a igreja tinha um sítio, né? Que aí nos finais de semana a gente ia para o sítio, tudo voltava. E rapidamente lá eles já falaram, não, teria uma eleição e me elegeram como diácono. E foi bom que já comecei a servir, trabalhar, e tinha uma identificação, tem até hoje, né, com o diaconato também, muito grande, assim, em razão de lá. Assim, eu lembro direitinho na Júlia, ela era pequenininha, ela ia comigo abrir a igreja, acender luz, aí tinha um estacionamento muito grande, então você tinha que ficar olhando aquilo tudo lá, preparar, deixar tudo preparado, e lá era muito quente, então você tinha que deixar o ar-condicionado já ligado mais de uma hora antes do início do culto. Nossa, diz que lá é porque fervor, é muito né? quente, então assim, aí para trazer o conforto para o público e tudo, e foi uma experiência maravilhosa, assim. Além disso, lá tem um trabalho gigantesco com indígenas, né? Inclusive eu trabalhei na FUNAI lá, numa das atribuições eu trabalhei na FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Lá uma cidade com 30 mil indígenas. São aqueles indígenas que eles não são, eles são integrados à comunidade já. Entendi. Eles têm casa, têm moto, têm carro. Bem socializados. Totalmente socializados. Eles trabalham, muitos recebem bolsa do governo, a cesta básica de auxílio da FUNAI, mas muitos trabalham também, têm sua moto, tem a vida itinerária deles. A Bianca, inclusive, trabalhou uma das autarquias que a igreja presbiteriana tem, que auxilia os indígenas, né? Era a Missão Evangélica Kaiowá. A Bianca ficou trabalhando lá por um bom tempo, uns 2 anos e meio. A Bianca trabalhou na Missão Evangélica Kaiowá. O que essa Missão Evangélica faz? Elas acolhem os índios na parte da saúde, que é ligada à Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. E aí é uma atenção especializada que tem para o indígena, como se fosse, tem lá, por exemplo, na missão, na aldeia indígena Kaiowá, tem um hospital evangélico, que é também da igreja presbiteriana, e além desse hospital, tem essa missão. A missão faz o quê? Ela acolhe a saúde do indígena. Tem os médicos contratados, tem os enfermeiros contratados, é uma atenção específica à saúde indígena naquela cidade, por meio uma autarquia da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a Missão Evangélica Kaiowá. É muito bom, a gente percebe que, né, o Rafael, ele já tem uma boa experiência, né, de vida, no sentido de sair da sua localização inicial, nasceu em Volta Redonda, depois foi para Duque de Caxias, né? Duque de Caxias. Duque de Caxias, e depois voou lá para o Mato Grosso do Sul, e conheceu a Bianca. Nesse trajeto conheceu lá ou aqui? Conheceu aqui em Volta Redonda. Porque ela é de Barra Mansa, né? A Bianca, olha só, que engraçado. A Bianca é de Barra Mansa. Bianca sempre foi de Barra Mansa. Eu estudava, na época que eu trabalhava, que eu falei que estava na área siderúrgica, eu não cheguei a falar esse ponto, trabalhei na Galva Sud, que é em Porto Real. E aí, ao trabalhar lá, eu trabalhava e fazia faculdade. Já tinha decidido que não queria engenharia mecânica, não era para mim. Eu falei, não, isso não é para mim. Aí fui fazer direito. Isso eu fiz aqui, na Universidade de Barra Mansa, na UBM. E aí, o que eu fazia? Como eu trabalhava em regime de turno, de revezamento, e era um turno grande, de 12 horas. Então, eram 2 dias de 7 a 19 e 2 dias de 19 a 7. Entendi. Então, aí eu conversei com os professores, com os coordenadores, aí eu fazia... eu tinha 2 salas. Uma era aqui na unidade Barra Mansa e uma na unidade Cicuta, em Volta Redonda, lá na Vila de Santa Cecília. Aí o que acontecia? Aí eu estudava hora em Barra Mansa, hora em Volta Redonda. Hora em Barra Mansa, hora em Volta Redonda. Isso foi de 2000 a 2004. Tinha Cicuta lá, né? Tinha Cicuta, o campo Cicuta. E a Bianca também fazia a mesma faculdade, também fazia em Barra Mansa,
E à noite, né? Eu fazia pela manhã. Mas às vezes eu assistia aula à noite aqui também, como em Volta Redonda. Mas isso é engraçado. De 2000 a 2004 a gente nunca se encontrou. Teve a formatura, em 2005 também nunca se encontrou. Até as fotos, a gente ficamos olhando assim, nas fotos de formatura, né? Mas como é que não nos vimos, né? Só que na época eram bastante alunos formando, acho que eram 5 turmas se formando. Nossa, bastante. Bastante gente, bastante gente. E nós fomos nos encontrar pela primeira vez na história com a Bianca, uma história engraçada, né? Em 2008. Eu lembro que eu falei do Tribunal Regional do Trabalho, eu já tinha saído de Caxias, voltado para Volta Redonda, fazia muita audiência lá no Tribunal Regional do Trabalho. E a Bianca no SAI, sempre a vida dela no SAI, trabalhando no SAI, que não sei o quê, e ela ia como preposta do SAI de Barra Mansa. Entendi. Aí uma vez encontrei ela lá, fiquei paquerando, olhando e tudo. E aí peguei o telefone dela, mas assim, não teve mais nada, né? Aí ela fica até para uma pessoa que eu sabia que conhecia ela, né? Por falar lá do santo, né? Que nesse caso não foi santo, não. Eu cheguei e pedi referência da Bianca. Assim, mas o que é essa menina? O que é? Como é que é? Qual que é? Se é uma boa pessoa? Aí essa pessoa, em vez de dar a referência verdadeira, fala a verdade. A pessoa descascou, cara. É mesmo? Descascou em cima da Bianca. Aí, só que assim, a primeira impressão, né, não tem aquele termo que a primeira impressão é sempre a que fica. Eu tive uma impressão boa, cara, fiquei com aquilo na cabeça, acho que o discurso que está sendo discursado não é o que é a realidade. É por isso que é importante você conhecer, né, a pessoa mesmo, né, porque ouvir dizer, né, ouvir falar de outro, aí a opinião diverge. Quem conta um ponto, aumenta um ponto, né? E aí aconteceu que eu deixei no stand-by. Passaram-se assim, um ano desse ocorrido, 2009, que eu fui ligar para ela. Assim. Então aí passou. E aí aí ela falou que estava na casa da tia dela, falou assim, não sei se atende, esse cara pegou meu telefone, mas nunca me ligou, meio com raiva, né? Porque eu pego o telefone da pessoa e não dá um retorno, nada, né? Dá um retorno. Você, né, se formou em Direito, né? Você começou já logo a atuar, né, de forma direta na profissão, né? E qual a maneira que você lida, Rafael, com a profissão, né, de advogado, especialmente ocupando um cargo importante, né? Com a vida cristã, como é que você faz essa ligação? Como é que você lida com isso? Por quê? Porque nós sabemos que o direito, muitas vezes, né, ele esbarra em questões éticas, morais mesmo, dependendo da situação. E você, como crente, como servo de Deus, hoje, né, como presbítero na Igreja Presbiteriana do Brasil, eu sei que, vez por outra, você deve esbarrar em alguma coisa desse tipo. Como é que você lida com isso, né? Fala pra gente um pouco sobre essa questão. Foi interessante, até assim, o cargo que, quando a gente escolheu, né, eu sempre gostava até de penal, processo penal, mas eu nunca me vi, assim, tendo que, por exemplo, na época, né, o pessoal falava, sempre vai ter prova, defensoria e tudo. Só que na defensoria você é um advogado do hipossuficiente, você tem que ser advogado de qualquer pessoa. Então você não pode escolher a causa. Entendi. Aí eu falei, não, acho que por esse lado eu não quero. E aí eu tive uma experiência boa que eu fiz um estágio na Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro, em Volta Redonda. E você vê, às vezes, até o não crente, já pensou, teve um procurador-chefe lá, que ele foi uma pessoa assim, muito dirigente, muito trabalhadora, muito atenciosa, muito didático. E aquilo me entusiasmou, vendo o trabalho dele. E ele falava assim, eu fiz prova para a AGU, mas não consegui, mas eu gostaria de tentar ter aquilo. Ficou no meu subconsciente. Entendi. E aí fiz a prova para a Advocacia Geral da União. E como ela defende os interesses da União, foi um lado que eu pensei que, e até hoje, graças a Deus, eu nunca tive um conflito ético, né, de você de ter que pesar, né, ter que defender alguém que matou uma outra pessoa, não que essa pessoa não tenha direito de defesa ou alguma coisa assim, mas alguma coisa que pusesse colocar a minha consciência, ou ferir a minha consciência, ou ir de encontro à palavra de Deus. Entendi. E aí
como são os interesses da União, então é o interesse do Estado. E até hoje, graças a Deus, a gente nunca teve nenhum contraponto, né, vamos dizer que assim, ou uma escusa de consciência que me fizesse ter que também não teria ter dificuldade, né? Até a Constituição permite, né, que nós podemos invocar o nosso direito de crença, né, para ter uma escusa de consciência, né? Tem pessoas, por exemplo, que não querem servir no exército porque acham que isso pode ferir, ela pode até fazer uma escusa de consciência e prestar um serviço civil, serviço militar, mas no meu caso não. E assim, graças ao bom Deus, assim, a gente não teve essa dificuldade de ter um embate Esses conflitos, antes seguir a Deus do que aos homens, né? Entendi. Eu não tive esse problema, mas voltando ao ponto, né, tudo tem que ser feito para a glória de Deus, né? Então, assim, tento fazer tudo que chega à minha mão da melhor forma possível, que o nome de Deus seja louvado por meio da nossa vida, né? É isso que a gente aprende, é isso que a palavra de Deus nos fala, nos instrui, nos ensina É verdade. a tentar viver da forma mais intensa, né, em quórum, Deus, né, com a presença do Senhor na nossa vida e fazendo tudo com muito diligência, muito bom ânimo, inclusive no trabalho, né, assim, e me sinto realizado. Acho que era coisa que o Senhor tinha, meu dom. Todos temos um dom, né? Dom de falar em público, dom de advogar, de postular, e inclusive, assim, até a questão de vontade na época também, de ir para o seminário, mas acabou que esfriou naquela época, por exemplo, quando já recém-convertido, aí eu pensei, não, acho que não, assim, ainda, acho que não tenho chamado. Tomar uma decisão dessa, né? O chamado era para a área do direito. E aí hoje eu vejo lá a Júlia, hoje se formando, tá animada, ela se identificando, ela se identifica e fica feliz, né? E a profissão, a Bianca também, e é importante, assim, e tudo que a gente faz é a gente se pegar a glória de Deus. Então, que o nome de Deus seja louvado, e graças a Deus tivemos esse problema com a consciência, né, de ter que tomar uma decisão difícil, de ter que colocar, né, a decisão, né, entre a fé e outra situação, né? Isso. Mudando agora o bloco aí, o foco também da nossa visão, né? Um lado mais leve, né? Mais light. Né? Você é apaixonado por motocicleta, isso, né? Gosta de uma moto que eu nunca vi, né? De onde é que veio essa paixão, Rafael? Pastor, essa paixão antiga, rapaz. Eu tinha 15 anos, né? Aí eu falei, mãe, eu quero uma mobilete. Aí minha mãe falou assim, mobilete eu não vou te dar, não. Mas se quiser, era a época da revolução do PC, né? Do computador. Entendi. Um computador. Aí eu falei assim, que diferença? Você pede uma moto? Irmão, no caso era mobilete. Te dou um computador. Né? Você vê como que os tempos mudam, né? Mobilete era que era da moda. Aquilo, né? A gente ouvia assim direto na cidade. Todo mundo queria ter uma mobilete, né? Aí, eu tive uma. Então, você vê, todo mundo passou por isso. E aí já fui aprendendo a disciplina, né? A gente disciplinada. Ela falou assim, então eu não quero computador. Ela falou assim, então, você não vai ganhar nada. E fiquei sem nada. Entendi. E foi bom, fui disciplinado e foi bom para mim. Talvez, se eu tivesse ganhado computador, talvez até a minha carreira acadêmica teria sido outra. Entendi. Tanto que quando eu ingressei na escola técnica, a minha nota poderia ter tanto processamento de dados, poderia estar numa outra área. Entendi. Mas aprove ao Senhor encaminhar desse jeito. E aí começou a paixão pela moto. Aí minha mãe ficava com medo, porque tinha um tio meu, um primo, na verdade, que ele tinha se acidentado e aí ele teve que fazer uma traqueostomia, para quem não sabe, é aquele que perfura aqui na região aqui do esôfago aqui, e aí deixa um aparelhinho aqui, porque ele não conseguia respirar perfeitamente mais pelo nariz por conta do acidente de moto. E aí minha mãe sempre pondo aquele medo. Não tive na adolescência e nem na tenra juventude a tal da moto, que era o sonho. E aí agora, depois de casado, depois de um filho criado, falei, não, agora eu vou tirar minha carteira de moto e vou ter minha moto.
E Então a primeira que você teve foi aquela Dafra foi uma 300? Drafra Aquela Citicon 300. Citicon, eu lembro dela. Olha Você só. ficou todo animado. Voltei todo animado, fui fazer a prova de moto. Primeira vez que fiz a prova de moto, eu falei assim, rapaz, eu passei por coisa tão difícil. Como é que isso daqui tá sendo difícil para mim? Não é fácil, não. E aí fiquei olhando o pessoal, por isso que a gente tem que falar, você tem que ir, quando você estiver preparado para uma coisa, vá para os outros, pensa só em você. Meu filho, falei, olha, não pense em nada ao redor, pense só em você. Aí fiquei olhando, vi o pessoal reprovando, fiquei nervoso a primeira vez, fui lá, bati no cone, reprovei. A primeira vez, falei, não vou desistir não, vou fazer de novo. Eu fiz de novo. Passei, fui aprovado na prova motorista e falei, aí surgiu a oportunidade, não sei como que aconteceu, e eu tinha muito medo de passar a marcha, olha só que loucura. Aí comprei uma scooter, Sim. uma Drafra Citicon, e comecei a andar com a scooter e tal pela cidade, gostei, achei aquilo maravilhoso e tudo. Inclusive, fomos até em conservatória. Eu lembro disso aí. Com essa moto, eu e Bianca, Eu me lembro. um dia choveu um barro. Vocês foram lá na Serra da Beleza, Nós fomos foi? na Serra da Beleza, Eu fomos lembro. no conservatório, mas fomos por aquele caminho, não por Rio Preto, pelo outro lado que tem barro. Lá por Passo por Amparo, Amparo. aí você vira à direita, em vez de você virar à esquerda para ir para Rio Preto, é pelo outro lado. E aí, imagina, uma scooter subindo no meio Nossa, da difícil. tinha acabado de chover com barro. É um motorzão, né? Aquilo É. forte a beça. Mas foi ruim, tipo, teve que sair, ponto que a Bianca teve que sair, tive que empurrar a moto, porque estava com muito barro. E aí depois, falei, agora eu perdi o medo. O colega assim, chegou e falou assim, vamos lá no festival de moto, e não era em Interlagos, era em outro local, hoje é Interlagos, Festival Internacional de Moto. Aí eu fui falei assim, fui mais louco do que ele, aceitei a proposta, todo mundo com moto de alta cilindrada, Eu sei qual da Citicon 300, andando aqui lá, atrasando a viagem de todo mundo lá, o pessoal tudo andando, me esperando, tomando uma chuva no meio do caminho, uma chuva horrorosa. Aí decidi falar, não, vou comprar uma maior. Aí comprei uma maior e agora sim, com marcha e tudo aí, já do campo das Big 3. Aí me apaixonei. E aí 2019, né, que foi o Flamengo, teve aquela campanha eletrizante com o Jorge Jesus. Aí 2020 ainda pegou o Renato Gaúcho. Você foi aí longe aí, com a moto. Fui, rapaz, com o Renato Foi Gaúcho. no Uruguai, né? Foi no Uruguai. O Nossa. Flamengo foi à final da Libertadores contra o Palmeiras, né? Foi. Que perdeu, né? E ainda perdeu. Aí meu colega... Valeu só a viagem. Aí valeu a viagem. Aí meu colega chegou e tá lembrando assim, que eu tava chegando no final do jogo, aí eu abalado, assim, triste. Ele falou assim, cara, sentado assim no estádio, chorando, querendo chorar. O cara, ele falou assim, cara, viagem maravilhosa que a gente fez. Você não vai aproveitar agora a volta? Eu falei, quer saber? Vou ficar feliz com isso e vamos aproveitar e vamos curtir. E aí, isso, agora esse ano, vamos ver se o Flamengo for à final. Inclusive, hoje vamos lá ver o jogo contra o Flamengo e Isso é onde? vai ser no Maracanã hoje. Você vai lá? Vou. Isso é animado. Vou levar as crianças, vou levar a Bianca contra o Racing. E se o Flamengo, caso passe do Racing, se a final for Assunção, eu já pretendo, já até falei com o pessoal, vamos de novo. Vamos rumo a Assunção. Caso seja Assunção, que é mais fácil, né? O bom da moto, Rafael, que eu vejo, né? E às vezes as pessoas não entendem, né? Por que essa paixão de moto, né? A minha tá para chegar aí, né? Chegar logo. Mas as pessoas não entendem, mas é a liberdade, né? O sentimento que você tem, a sensação de liberdade. Eu estava assistindo o programa de moto, acho que foi esse domingo que passou agora, e estava mostrando a diferença de uma scooter para uma moto, mesmo convencional, né? Aí o rapaz lá, aquele Automotos, né? Automotos. Aí ele falando que, na verdade, a scooter você senta na moto. E a moto, né, tradicional, você monta nela como se fosse um animal. Aí dá diferença de peso, né? O balanço, o centro de gravidade muda. É muito interessante. Então eu não vejo a hora de chegar aqui. Pra gente falar uns passeios aí. Vai ser bom. Eu falei pra você, vamos lá pra Caxambu. Só que eu sou famoso por levar uns tombos de vez em quando, né? Espero que não, agora dessa vez. Agora você vai amadurecendo, né? Vai amadurecendo. Uma hora chega, né? E é bom, isso que você falou, essa sensação de liberdade. Aí você fala, pô, meu lugar é desconfortável.
você tem que equilibrar e tudo, mas só quem anda que sabe o Não, que não tem que é. como. A Que sabe o experiência é que muito é. pessoal, né? Muito Muito pessoal. Ali você vai orando, aventura, é vai gostoso. conversando com Deus, você vai. Não sei se você tem essa experiência, às vezes você está lá com a cabeça lá longe, você não Não, sabe nem onde você você está, viaja. você vai orando, vai conversando com Deus, lembra, passa um hino na sua cabeça. E assim, o índice que eu vejo, né? O índice que é apresentado de acidentes e tudo mais, a maioria, com certeza, é culpa do motoqueiro, imprudência, Prudência, né? Corre isso. demais, ou você vai uma ultrapassagem onde não deve. Por exemplo, quando eu caí, né? Eu ultrapassei onde não deveria ter ultrapassado. Cortei por dentro e Aí, peguei um carro em fila dupla e entrei debaixo dele. É só isso. Mas aí a culpa tá entre quem tá debaixo do capacete e acima da moto. Né? é imperícia mesmo, né? É. Mas mudando para um outro bloco aqui, Rafael, né? Dor, fé e superação. Queridos, o Rafael, ele viveu uma experiência, uma das experiências mais dolorosas, né, que um pai ou uma mãe, né, pode passar. O Rafael teve a perda de um filho recém-nascido, foi doloroso para ele, para todos nós, para a igreja, né, e eu gostaria de fazer, né, uma pergunta para você, se você quiser falar, tá, Rafael? Tá. Fica à vontade. Tá? Então, como foi viver esse momento? Como foi passar por esse momento difícil junto com a sua esposa, junto com a família? Né, e em meio à dor, né, o que te sustentou espiritualmente, emocionalmente? Houve alguma passagem bíblica que falou mais forte no seu coração, da Bianca? Conta pra gente, né, a respeito dessa situação que vocês viveram, por favor. A gente. Quando a gente voltou de Dourados, tinha o Antônio tinha 7 anos, tinha a Ana Júlia, e assim, eu, como sou filho, eu sempre tive vontade de ter mais filhos e tudo. E aí, hoje, lembrando bastante, a gente comenta com a Bianca, né, a gente. Às vezes você está tão bem, tão feliz, que você não pensa assim, planejar ter filhos, né? Uhum. A gente nunca planejou, assim, vamos ter mais um, e apesar de ter o desejo. E nos idos de 2018, né, para 2019, a Bianca ficou grávida mais uma vez. Aí seria a terceira gestação, né? Porque a primeira foi da Ana Júlia, que é do primeiro casamento da Bianca, minha enteada, e depois o Antônio. E aí veio o Caio. E, assim, foi uma experiência que tocou muita gente, né? Toca até hoje a gente saber que o Senhor cuida de tudo, até nos momentos mais difíceis, né? E que você aparentemente tem uma perplexidade, né? Uma situação em que você, aos olhos humanos, você não consegue entender, mas na eternidade eu acho que o Senhor vai fazer com que a gente entenda. Ela teve uma gestação que foi uma gestação um pouco conturbada, mas eu ficava assim na minha mente, né? A gente ficava pensando, lembrava do Bom Antônio, que também teve alguns percalços, e assim a gente sempre achava que seria aquilo que daria tudo certo. E acabou que o Caio nasceu, com um dia de vida e tudo, e ele teve como um mal súbito, né? Assim, desconfia-se, assim, que seja uma má formação do coração. Sim. E aí ele veio a óbito. Mas falando sobre o cuidado do Senhor, né? A mão do Senhor sobre a gente, claro, ficamos tristes. Até hoje é uma coisa que Mexe, que né? mexe, que toca no nosso coração, que a gente fica imaginando assim, como que seria hoje com 6 anos de idade, como que ele estaria no colégio, brincando, correndo, se divertindo. Mas às vezes o Senhor nos leva no deserto, né, para que a gente passe por alguma prova e possa saber que Ele mesmo assim está conosco, né? Em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, né? Seja nos momentos felizes ou nos momentos de percalços, né? De tristeza, no vale de lágrimas, né? É. Mas é igual aquele ditado, né? Que há, né? Que a pessoa estava vendo duas caminhadas, uma pessoa, tinham duas pessoas na beira da praia, né, e de repente via só uma, né? Aí vem o ditado no final que fala, não, que eu era o seu pai, Cristo, eu estava te carregando no colo. Então, assim,
Foi isso que nós sentimos da mão do Senhor. Deus, nesse momento assim, de extrema tristeza, angústia, né, por uma perda de um filho. Aham. Imagina isso para a mãe, para a Bianca também. Puxa, É muito triste também para os filhos, para Antônio, para Ana Júlia também, eles sentem também, mas sentimos que o Senhor esteve com a gente e nos guardou, e nos consolou e nos fez passar por isso, e saber que um dia nós nos encontraremos, né? Até quando você falou lá no Livro, eu não esqueço, falou sobre Tessalonicenses, né? E um dia nós estaremos com Cristo e lá será melhor, né? Enquanto nós estivermos, haverá, né, a chamada dos justos e tudo, mas estaremos para sempre com Ele e lá nós o encontraremos novamente, com poderemos certeza. desfrutar da presença do nosso Filho, mas em todas as coisas dai graças, né? Então a gente tem que agradecer a Deus, até pelas lutas, pelas aflições, nos torna talvez mais humildes, mais Sim. humanos, mais chegados à presença do Senhor. E para todos que já te passaram por isso, sabe da dificuldade que é, mas saber que Deus sempre renova, né? Nenhum dia é igual ao outro. Então, É. vamos passando o tempo, vamos passando os dias, e por meio da meditação, né, na palavra do Senhor, oração, tudo a gente consegue superar. Eu acho que, Rafael, uma das coisas, uma das bênçãos que nós temos na vida e que nós não nem sempre consideramos, não lembramos, né? Não pensamos a respeito, é uma capacidade que Deus nos deu ao ser humano, a capacidade de superação das dificuldades, dos problemas, das perdas, né? Com o tempo. Deus vai suprindo de outra forma, é claro, aquilo que a gente perdeu como um filho, né? Como um pai, uma mãe, nunca vai ser substituído por alguém, por outra coisa, porque aquilo é específico, é aquela coisa, aquela pessoa. Mas Deus nos capacita, né, a superar, senão a gente não aguentaria. Eu já vou caminhando aí para 30 anos de ministério pastoral, e eu digo para você que foi meu único velório de um bebezinho, né? E foi um dos momentos mais difíceis para mim também, ter passado por aquele momento. Acompanhei vocês, né? Foi um momento de dor para a igreja como um todo, né? E eu posso dizer que vocês não estavam sozinhos, né, naquela dor, e não estão hoje também, porque despertando novamente esse assunto aqui, né, assim como nós estamos falando, mas é para mostrar que nós estamos sujeitos também a dificuldades, a perdas, a derrotas, a frustrações, mas Deus, ele nos capacita, né, com essa força, né? Sim. Quando nós lemos em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então nós temos essa fé, nós cremos que Deus, ele faz tudo, né, para que a gente possa suportar, Sim. né, de uma maneira mais leve possível. Né? E que Deus abençoe você, a Bianca, nas memórias, né, do que poderia ser ou não ser, que vocês possam entender a vontade de Deus para a vida de vocês, em nome de Jesus, né? Com certeza. E é uma forma também outras famílias se sentiram confortáveis, saber que o Senhor é que cuida de nós, o Senhor que é o nosso Redentor, nosso resgatador, Sim. nosso Deus forte, que leva o nosso fardo a cada dia e Ele está conosco. E é isso que nos consola, é isso que nos conforta, sabe? De ter certeza que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o seu propósito, não o nosso. Tá vendo? Bom, nosso último bloco aqui, Rafael, você é professor da escola dominical, é presbítero da igreja, já foi diácono, aqui na igreja presbiteriana do Ano Bom, você é presbítero e é professor da escola dominical. Então, como tem sido servir a igreja local, né, e ensinar na IBD, é algo que é gostoso. E o que te motiva, né, no ministério, especialmente de ensino da igreja? Né, e qual que é o assunto ou o tema que você mais gosta de ensinar? Olha só. Eu gosto do ensino, né? E uma coisa que a gente vai se descobrindo, né? Às vezes a gente tem aquela visão, antigamente, que você teria um dom só na vida e só uma coisa, né?
na verdade, a gente descobre que Deus dá pra gente a multiforme graça dele, né? Exatamente. Então, vários dons. Então, assim, antigamente eu tinha, assim, eu era muito inibido, muito tímido, tinha uma dificuldade, assim, muito grande para falar, para poder me expressar. E aí Deus foi mostrando, com o passar do tempo, com o amadurecimento, Sim, com a gente tendo mais experiência e com o ensino, né? E a gente, assim, teve uma grata surpresa, assim, porque eu me identifiquei em dar aula, assim, é uma coisa que eu gosto de ouvir a experiência, assim, é tão difícil hoje, né, nesse tempo louco que a gente vive, de correria, de redes sociais, que cada um tem sua opinião, que cada um grita, que um quer falar mais alto que o outro. Você poder ouvir é tão bom quando você consegue ouvir, a pessoa quer vir falar com você, e você ouvi-la, e poder ver o ponto de vista dela, e de repente depois poder passar algum conhecimento, alguma coisa, uma experiência que você já teve. Então essa experiência dando aula, assim, maravilhosa. A gente começou lá nos catecúmenos, foi muito bom. As pessoas que estão vindo para a igreja, que estão necessitando de um abraço, de uma palavra de afeto, uma palavra de encorajamento, não conhecem a nossa doutrina, não conhecem as doutrinas da graça, não conhecem o sistema presbiteriano, não conhecem a igreja presbiteriana. E depois nós agora fomos para um outro ponto que estamos com os jovens e assim é bem particular, porque o mundo digital que a gente vive hoje, tudo moderno, tudo diferente, mas os problemas só têm uma nova roupagem. É verdade. Tudo muda, mas não muda, na verdade. O ser humano, na sua essência, não mudou, né? Mudou, ele é pecaminoso, ele é cheio de vícios e ele necessita de um redentor. É verdade. Ele necessita de um salvador que gratuitamente o oferte uma vida nova, uma nova vida, uma vida livre, né, da escravidão do pecado. E poder falar isso para os jovens é interessante demais, porque eles são cativantes, eles arguem, eles têm dúvidas. Sim. E eles são muito companheiros também, são muito chegados, são muito próximos, são muito carinhosos comigo. E aí a gente faz essa temática, sabe? Fica uma temática legal, fica uma. E o pessoal também da UPH do PH. chama bastante a gente para a gente pregar, falar para eles, e aí é um desafio, porque vocês têm que se aprofundar no texto, fazer aquela exegese, pegar o objetivo primário do autor, ver para quem aquela carta foi escrita, qual o público originário, e como que aquilo se encaixa hoje em nós, cidadãos do século XXI, passado mais de mais de 2000 anos. Eu sempre falo que numa aula, né, numa explanação de uma aula, quem mais aprende é o professor. Sim. O aluno ali nem sempre absorve aquele ensino ali, mas o professor já absorveu, ele está passando algo que ele já viu, então o crescimento é muito grande. Isso, faz a diferença, não é? Muito, muito. E aí, aquilo vira um desafio também, né? Porque, como falando no início, né, entre a teoria e a prática, né? Você tem que viver aquilo que você prega. E aí você vê aqueles desafios que são postos pela palavra do Senhor para ser aplicado também na sua vida em primeiro plano, né? Como é que você pode demonstrar se você não está vivendo? E é difícil, né? A gente tem que lutar contra a nossa carne, lutar contra os nossos desejos e ser moldado à imagem do nosso Salvador, do nosso Redentor Jesus Cristo. E é importante lecionar, dar aula, poder pregar a palavra também. É uma oportunidade ímpar assim, que o Senhor nos dá. E poder falar para pessoas diversas, ouvir, acho que é mais importante hoje. A gente não tem tempo, as pessoas não querem conversar, não querem ouvir. Eu estava ouvindo um crente falando, por exemplo, daquele podcast, o maior podcast do mundo, do Joe Rogan. Ele falou, você sabe que um cara que não é um crente, confessa, é um descrente, mas uma coisa que ele tem e que às vezes, muitas das vezes, a gente não tem. Saber ouvir. E às vezes saber ouvir tem uma voz dissonante. Uma voz que discorda de você, que as ideias não batem. Por quê? Se a gente puder dialogar, não puder dialogar com quem pensa diverso de que você tá, a gente fica numa bolha. E aí o objetivo do evangelho não é alcançado.
que é propagar a boa nova para todos. Não é só para aqueles que já estão convertidos, é para o incauto, é para o descrente, é para o que nunca ouviu a palavra, é para a pessoa que vai te contrapor, que vai te desafiar. A gente viu a questão do Charlie Kirk lá, que foi assassinado, e ele era um cara que... Quantas opiniões divergentes, Quantas opiniões divergentes, mas o que eu observava dele também é que ele ouvia a pessoa falar. Uhum. E hoje as pessoas não querem mais, é uma voz divergente, vamos calá-la, né? E acho que a gente, como cristão, como crente no Senhor Jesus, que tem um Redentor, a gente precisa ouvir, ser ouvido. Sim. E principalmente, né, proclamar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus. E aí a gente vê a importância que a igreja ela desempenha nesse cenário, né? Então, que conselho você daria com respeito da importância da escola dominical na vida das pessoas? Não deixe de faltar à escola dominical, não deixe de deixar de vir à igreja. Claro que a nossa semana é uma semana corrida, é uma semana atribulada, nós temos filhos, nós temos casa, nós temos que cuidar dos nossos afazeres, mas não deixe de vir para a igreja. Sim. Não deixe de frequentar a escola bíblica dominical. Por quê? Porque é aqui que a gente aprende os alicerces. Sim. Claro, começa em casa, mas aqui a gente desfruta da comunhão dos nossos irmãos. Aqui a gente tem a bênção da comunhão, que é até o que é o nosso tema da nossa igreja, né? Sim. O gozo da comunhão uns com os outros. E aqui o Espírito Santo fala conosco por meio da pregação expositiva da palavra. Então venha para a escola bíblica dominical, não falte, não perca essa oportunidade, acorde cedo, deixe para descansar no sábado, descansa no sábado e deixe o domingo para o Senhor, porque vão haver frutos para a eternidade. Porque às vezes a gente vê, né, por que meu filho está assim, minha filha está assado. Claro que tem casos e casos e casos, mas se falta o principal, que é o pão, e o pão é a palavra do Senhor, como que a gente vai viver? Mesmo com a palavra, nós estamos sujeitos a quedas. Imagine com a ausência da palavra. E hoje acho que é um tempo que a gente vive com a ausência, né? Apesar de ter centenas de traduções, centenas de publicações de Bíblias diversas, tudo mais, tipo, tem a Bíblia da mulher, tem a Bíblia do homem, tem a Bíblia do adolescente, tem a Bíblia do idoso, tem a Bíblia do empreendedor. Mas o que isso tem sido feito de diferença na nossa comunidade, na nossa diferenciada? Chegou o tempo da gente sair para fora, pastor. Da gente fazer a diferença portas afora. E aí começa dentro de casa, começa com a nossa vizinhança, começa com os irmãos em comunhão. E como desfrutar comunhão se você não vem para a igreja? Não tem como sermos desigrejados, precisamos estar na comunhão. E a escola bíblica dominical é essa oportunidade que a gente tem para crescer, para aprender mais, aprender da palavra do Senhor. Os catecismos, como que a gente precisa aprender. Nosso catecismo de Westminster, breve, maior, porque homens que a gente sempre tem esse snobismo, como diria, né? Snobismo cultural, a gente se acha mais sábio do que as gerações passadas. Será que nós somos? Talvez tenhamos mais conhecimento pela gama de conhecimento que tem hoje, né? Mas está raso, né? Mas, sim, está raso. Você vê os egípcios, o que eles construíram, que tecnologia é aquela que eles utilizaram, o povo babilônico, o povo persa. Como que a gente tem de aprender com os outros? E na escola dominical a gente tem essa oportunidade. Então, vem para cá. Amém. Amém. Nós fizemos aqui uma caminhada legal, né? Desde seu nascimento, Volta Redonda, a sua vocação, né, profissional. Vimos aí a sua decisão de fazer advocacia, direito e não outras coisas, né, a sua história de conquista aí da esposa querida, da Bianca, uma pessoa muito especial, né, a chegada dos filhos, a mudança para outro estado, né, o trabalho lá. Vimos aí também o seu papel como presbítero da igreja, oficial da igreja, como diácono também. Seu hobby preferido, que é a motocicleta, né? É nosso, né? Nossa, que é bom. Daqui a pouco nós vamos estar andando juntos. Deus quiser. Né? E vimos também uma história difícil, né, de tragédia que você teve, a perda de um filho. E realmente mexeu muito com todos nós, mas muito mais com vocês, com certeza.
né? E a importância, né, de se aprender a palavra de Deus aqui na igreja. E eu quero deixar, né, com você que está nos ouvindo aí, a importância de você estar presente realmente na igreja, na sua igreja. Se quiser nos fazer uma visita aqui no Ano Bom, no bairro do Ano Bom, em Barra Mansa, a primeira igreja presbiteriana do Brasil está aqui de braços abertos para receber você. E esse ministério aqui chamado Além do Templo é para que você conheça, né? De início nós vamos fazer essa série aqui, a membresia da nossa igreja. Então eu estou começando pela liderança, né? Exceto o Francisco Conté, né, que é um profissional, um fotógrafo profissional, que foi o nosso projeto, o nosso início, né, o nosso piloto aqui nessa entrevista. Mas agora nós estamos conhecendo os oficiais da igreja. Eu já falei que todos vão estar nessa cadeira aí, né, para falar um pouquinho. Bom, né? conversar bom. Então você é o primeiro presbítero. Amanhã tem outro, sexta-feira vai ter outro presbítero aqui. Bom demais. Então nós vamos partilhando para que você que está aí, né, do outro lado dessa câmera, né, dessa tela, possa conhecer um pouco de nós aqui, aquilo que nós fazemos aqui. Rafael, né, partindo aí para os finalmente, né, no modo de dizer, né, o que é que você tem a dizer para os nossos ouvintes aí, uma palavra final, né? Pode mandar brasa aí, por favor. É uma palavra de encorajamento, né? Venha servir aqui conosco, aqui no Dr. José Maria de Melo Costa, 128. número 128. Você vai ser muito bem-vindo, muito acolhido. Como eu fui recebido lá em Dourados, também fui recebido aqui em Barra Mansa, muito abraçado, muito querido. E o principal de tudo, né, é quedar-se aos pés da cruz. Nosso principal objetivo, qual é o fim principal do homem? É glorificar a Deus e gozá-lo, né? É para isso que nós somos feitos. O nosso chamado é para adorar Jesus Cristo, só Ele. Que todos vocês possam se prostrar perante os pés do Senhor e venham reconhecer Ele como único e suficiente Salvador. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Espero que tenha sido uma conversa agradável, boa, alegre e principalmente debaixo da autoridade do nosso Salvador Jesus Cristo. A joia. Irmãos, que testemunho, né, abençoado, né? Então, o que nós vimos aqui é que a vida cristã é realmente uma jornada além do templo, né? Então, no templo nós cultuamos, nós adoramos, nós usufruímos da comunhão, mas além do templo é que a vida acontece de fato, né? Onde as nossas histórias, né, se realizam e se complementam também. Então, continue aí assistindo e divulgando esse trabalho, né, e que Deus nos abençoe cada vez mais. Você pode contribuir com esse ministério, né, no final aí, você pode não só estar orando, mas também contribuir financeiramente. O telefone vai ser colocado aí na tela, né, em um dos cantos aqui, né, eu acho que aqui, né, vai estar aí o QR Code também, que você pode contribuir com essa obra, né, porque não é barato e não é fácil também não. Fica aqui o nosso abraço, fica aqui a nossa bênção, né, do Senhor sobre sua vida. Deus abençoe ricamente. Agradeço mais uma vez ao Rafael. Obrigado. Né, muito obrigado mesmo, muito bom por mesmo. ter estado aqui. Foi uma bênção muito grande. Amém. Tá certo? Deus abençoe a todos. Amém. Forte abraço, graça e paz, queridos. Tchau. Obrigado. O som da verdade e paz. Histórias para te despertar. Além do tempo, vem ver o mundo além do que pode crer. Segredos antigos, caminhos novos. Aqui começa o nosso jogo. Além do templo, vem ver o mundo além do que pode crer. Segredos antigos, caminhos novos. Aqui começa o nosso jogo. Segredos antigos.